Vou sair da minha zona de conforto. E é isso que nós temos que fazer diariamente. Está cansado, se você está cansado, isso é muito normal. A diferença entre aquele que consegue chegar no seu objetivo e o que não consegue é aquele que mesmo cansado segue, que mesmo destruído segue. É óbvio que tem dias que a gente tem que parar mesmo. Poxa, você tem dias que a gente está muito triste, tem dias que acontece uma coisa muito ruim, tem que parar, faz parte, é fundamental. Mas a preguiça, se a preguiça passa a te vencer, tu não tem nenhum problema de família, tu não tem nada, mas tá com preguiça, tá cansado, fala depois. Se tu deixar essa preguiça falar mais alto do que a tua vontade, aí você não chega lá. Isso é a cruel realidade. Você tem que se manter motivado e uma das coisas mais difíceis você quer. Para que a gente possa se manter motivado, a gente tem que ter uma injeção de ânimo todo dia. E a dica que eu dou para os estudantes que vão fazer vestibular, vão fazer o Enem, o que mais pode te motivar é você imaginar, sonhar, fechar o olho, você realizando o seu sonho, passando no curso do teu sonho, levantando o seu diploma, sabe? Abraçando, sei lá, teus pais lá em cima do palco, na tua formatura, e falando, poxa, valeu a pena esse meu sufoco, esse meu sofrimento. Porque estudar é cansativo, a gente sabe, exige o pensar gasta dia. Mais uma conversa. Bom, e aí, como é que vocês estão, hein? Tudo bem? Eu sou o Nicolas, trago aqui minha rotina, principalmente de estudos, agora na fase da vida que eu estou vivendo de vestibulando, mas também eu trago muitas conversas que eu faço aqui, principalmente para eu desabafar um pouco, né, com vocês, e para vocês se entreterem também com os meus pensamentos bem estranhos e complicados, eu diria. Bom, mas o assunto de hoje é um assunto bem importante, que acredito que vocês vão até gostar, que como vocês viram no título, é o fracasso. Só que não é exatamente o fracasso nesse caso. No meu caso, seria mais a reprovação. E quando a gente chega nessa fase que a gente começa a ser reprovado, ser um fracassado, querendo ou não, porque a gente não atingiu o que a gente queria, a gente fracassou, a gente começa a perceber que as coisas não são tão fáceis, não são tão simples. E a gente começa a refletir bastante e a pensar o que a gente quer que seja difícil na nossa vida. Acho que é um pensamento muito bom para se ter. E é um pensamento que eu tenho, principalmente antes de dormir, olhando pro teto. Eu olho pro teto, sim. Todo mundo faz isso. Bom, mas depois que eu reprovei nas provas, todas as provas que eu fiz, eu tive um baque, né? Eu falei, cara, o que eu tenho que mudar na minha vida para eu começar a melhorar comigo mesmo? E aí eu começo a pensar, será que eu fracassei mesmo? Ou será que eu tô subindo muita régua? Será que é certo subir muita régua? Acho que é bom a gente falar sobre isso. Mas é aquilo, eu sempre fui uma pessoa que nunca reprovou na escola, sempre fui considerado mais inteligente, mas chega nos últimos anos e eu não consigo fazer o que eu quero. Acho que é muito bom a gente ter esse desenvolvimento nesse vídeo para, além da gente pensar um pouquinho sobre isso, a gente vê que se a gente está subindo muita régua ou se é isso mesmo que a gente tem que fazer para ter uma vida feliz e do jeito que a gente quer. Óbvio, cada um tem a vida que quer, mas vamos ver de acordo com um, um referencial agora, só pra gente ver o quão a gente tá querendo, o quanto que a gente tá querendo e o quanto que a gente tá dedicado a querer isso e ver se a gente tá muito longe das outras pessoas, tá bom? Como é que você encara o fracasso? Eu acho que o fracasso dá a você um equilíbrio extraordinário. Eu, por exemplo, eu estreiei por cima. Estreiei ganhando prêmios em teatro. Durante um ano eu fui completamente imbecil, porque eu achava que eu era o tal, maravilhoso. Só depois que você tem um fracasso é que você percebe que você não é dona da verdade, que você não é a pessoa que sabe tudo e que tem que aprender muita coisa. Então, o fracasso, ele é útil, é necessário na carreira de qualquer pessoa, eu acho.
Quer dizer que você encara o fracasso como uma coisa que faz bem pro seu ego? Que te equilibra o ego? Acho que ele faz bem pro ego, embora não seja agradável. Um fracasso é desagradabilíssimo. Mas, posteriormente, ele faz bem pra gente. Mas na hora, como é que você segura? Com ódio. Foi uma entrevista que, quando eu vi, cara, eu peguei a ideia desse vídeo, entendeu? Porque era algo que eu... Cara, é algo que às vezes passa na cabeça de todo mundo em algum momento da vida, acredito, sabe? Então eu fiquei com isso na cabeça e falei, eu acho que eu vou fazer um vídeo disso. Porque é importante. Querendo ou não, é muito importante a gente entender o que a gente precisa fazer para não obter esse sentimento. Mas é um sentimento benéfico, porém não é um sentimento bom, né? É um sentimento muito ruim, na verdade, quando a gente vê que a gente não conseguiu fazer o que a gente queria e a gente se sente impotente, eu diria. Impotente, porque a gente pensa, cara, se eu não consigo fazer isso, vou conseguir fazer o quê, né? E aí bate uma dúvida na nossa cabeça e a gente tenta até falar que aquilo não é pra gente, sabe? E às vezes não é isso, às vezes a gente só errou. E errar, todo mundo erra, sabe? Todo mundo tá, tá sujeito a errar. Todo mundo pode errar. Mas ninguém quer errar. E sabe qual é o problema? E todo mundo que chegou lá em cima, eu vejo uma entrevista dessa, todo mundo que chegou lá em cima fala que errar é muito importante. Todo mundo já errou. Fala que já teve algum erro. Eu acho que eu não vi ninguém que não teve nenhum erro. E, cara, eu achei isso muito bom porque, além de me confortar, né? Lógico, me confortou. Eu falei, cara, eu errei, mas todo mundo erra, né? Se todo mundo erra, é porque faz parte do processo. A questão, acredito que seja quem erra menos. Na verdade, não é quem erra menos, é quem aprende mais rápido com os erros, né? Então é muito importante aproveitar que estamos agora entrando realmente no ano, né? Acabou o primeiro ano do mês, acabou essa parte mais de férias, né? A maioria das pessoas estão voltando realmente agora em fevereiro. Todo mundo volta em fevereiro, tipo, eu digo em escola, cursinho, talvez em trabalho volta antes, lógico, faculdade. Então é algo muito importante as pessoas aprenderem, principalmente usando o primeiro mês, né? Usa lá o primeiro mês para se organizar, para ver o que você errou no ano anterior e perceber que dá para arrumar sim, dá para melhorar sim, e às vezes dá para mudar de vida com isso sim. E uma frase, cara, uma citação na verdade, eu tava vendo, e principalmente que eu tava pesquisando assim para fazer pro vídeo e eu vi uma frase que realmente define o que é o fracasso e o que a gente tem que fazer com o fracasso. Se eu não me engano, do Henry Ford, o fracasso ele é apenas uma oportunidade de recomeçar, só que desta vez com mais inteligência. Cara, eu fiquei motivado com essa possibilidade, sabe? Porque a gente vê o fracasso, a gente fala, pô, fracassei, pronto, acabou. Às vezes a gente perde um campeonato e a gente fala assim, cara, acabou, nunca mais vai dar. Mas claro que dá, sempre dá. Não vai ter outros campeonatos, não vai ter outras formas de ganhar alguma forma de, de, de estar comemorando a sua vitória. Então, sim, sempre dá para recomeçar com mais. E é isso que eu estou vivendo agora, eu diria. Principalmente eu na realidade de vestibulando, eu diria que é isso que eu estou vivendo agora, que não foi um fracasso, na verdade foi um aprendizado, ainda mais quando se trata de estudos. O fracasso, na verdade, a reprovação, eu diria, né? A reprovação é mais pra gente aprender mesmo, literalmente aprender. Porque a gente está estudando para aprender e a gente está aplicando as coisas que a gente aprendeu, e se a gente não aprendeu, a gente não vai conseguir aplicar na prova. E quando a gente reprova, a gente entende que sim, dá pra aprender de novo, dá pra ser aprovado, dá pra realmente viver o que a gente quer, entendeu? Então esse é o recado que eu vim passar nesse vídeo.
sobre o fracasso, que é algo que, cara, me motivou muito. Me motivou muito. Acho que o fracasso é uma das coisas que a gente tem que mais usar para se motivar quando a gente está com falta de disciplina. E acho que é isso. Que as pessoas grandes, por exemplo, Henry Ford disse isso. Seria isso que eu teria que falar com vocês hoje. Mostrar para vocês que às vezes não ser do jeito que a gente quer pode ser um fracasso, pode, mas o fracasso não significa que acabou, entendeu? Então é meio que isso que eu queria passar nesse vídeo. Então, muito obrigado por tudo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram desse tipo de vídeo, comente aqui. Daí eu trago mais. Eu gostei de fazer dessa forma, mas eu queria saber de vocês. Se vocês gostam mais, se vocês gostam de rotina, se vocês gostam de vídeo assim, trazendo algumas pautas, se vocês gostam de dicas de estudos. Então, pode falar para mim aqui nos comentários, por favor. Eu gostaria para ter um norte do que eu poderia fazer aqui no canal, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe o vídeo para atingir mais pessoas e até mais.